Olá, que bom ter a sua presença aqui no nosso diário. Viva! 8 de março, e em reflexão a esse dia, o nosso documentário Liberdade para Ser parte da necessidade de transpor de forma mais concreta e reflexiva as vivências das mulheres na sociedade e percepções dessas relações, entrelaçado à construção de gênero. O gênero determina esses lugares, submissão e poder. Simone de Beauvoir foi precursora em analisar a posição da mulher na sociedade. O seu livro, O Segundo Sexo, de 1949, é citado em qualquer debate sobre gênero, simplesmente porque ela iniciou os estudos sobre o movimento feminista. Ela mapeou as formas de opressão masculina, falou sobre o patriarcado, a inferiorização da mulher, questionou o casamento, a feminilidade, as obrigações atribuídas às mulheres. E é sobre essas situações que acontecem ainda hoje que o nosso documentário vai falar. Desejo mesmo a você um ambiente de reflexão. Liberdade para Ser fala por e para você, pessoa. A partir do que a nossa sociedade pensa ser o lugar do homem, ele estipulou e dividiu a nossa sociedade em espaços públicos e privados, por exemplo. E aí o espaço público é o espaço do trabalho, é o espaço da política. E no espaço privado é o espaço dado para as relações íntimas, para as relações de cuidado, para as relações afetivas. Quem ficou responsável pelo campo privado da nossa sociedade? As mulheres. Eu acho que o que a gente mais lembra é dia de festa, aniversário, Natal, Páscoa, que reúne a família toda, depois daquele almoção. A tradição é, né? Os meninos e os homens vão todos para a área, vão para a sala, continuar bebendo, conversando, e os meninos vão brincar, e as meninas e as mulheres vão para a cozinha limpar tudo, né? Quando a gente fala de estudos de gênero, a gente não está falando só de mulheres. Eu quero deixar isso bem explícito aqui. Estudos de gênero, a gente está falando de relações de poder que existem na sociedade e principalmente de uma hierarquia. Algumas pessoas são colocadas na sociedade como tendo mais poder que outras. Quando uma mulher grávida vai ao médico e ela escuta é menino ou é menina, começa toda uma estruturação do meio em que aquela criança vai nascer para que ela seja recebida a partir do seu gênero. Pela primeira vez eu me toquei das limitações do que é ser mulher por vários indícios, e era muito jovem. Uma delas foi que, tipo, me forçaram muito a usar... Eu gostava muito de jogar futebol, brincar de pique, de fazer todas essas coisas. E aí minha mãe me forçou muito a usar saia. E aí ela pegava e me botava saia, e eu fazia com a saia as mesmas coisas que eu fazia com o short. Eu andava de bicicleta, eu pulava, sabe? E o tempo inteiro em que eu estava brincando de saia, sempre tinha algum adulto para chegar e me falar: tenha modos, menina, fecha as pernas. Sempre. Não era o tempo inteiro uma patrulha, coisa que se eu usasse o short, ninguém me mexia o saco. Mas o fato de eu usar uma vestimenta que era imediatamente associada à condição feminina, que é a saia, já me limitava os movimentos, já me limitava as ações. Ou seja, para eu ser mulher, para eu ser considerada menina, entendeu? Eu teria que abdicar das coisas que eu gostava. Então, óbvio que não. E aí eu lembro de me revoltar, de não conseguir elaborar muito, mas de me revoltar muito e falar, não quero mais usar saia. E eu acho que eu fiquei sem usar saia, sei lá, até meus 20 e poucos anos, assim, porque eu peguei um ódio
de saia justamente por causa disso. Eu preferia muito mais andar de skate, bicicleta, jogar futebol, correr, jogar videogame, do que brincar de boneca. Na verdade, eu até possuía, né, bonecas, Barbies e tudo mais, mas eu possuía mais pela sensação de que eu deveria ter, né, aquelas bonecas para poder me encaixar no grupo daquelas pessoas que eu via como semelhantes, que eram outras meninas. Eu sempre me senti, na infância principalmente, bem fora, assim, né? Bem fora dos padrões. Eu acho que boa parte disso, por eu ser também uma mulher lésbica, né? E eu acho que eu entendo a minha sexualidade também desde quando nasci. Então, é muito difícil, assim, eu acho que principalmente para as mulheres lésbicas se entenderem no mundo e ver que não consegue performar, principalmente meninas que não conseguem não, né? Mas não querem ou não se sentem confortáveis performando feminilidade, né? Então não se sentem pertencentes ao mundo masculino e também não se sentem pertencentes às regras e determinações do mundo feminino, né? Eu era muito boa de praticar vários esportes e eu lembro muito dessa coisa. Eu sempre pedia de final de ano alguma bola de alguma coisa. Bola de handebol, bola de futebol. E aí a minha mãe, ela me dava as paradas. Mas a mulher do meu padrinho ficava enfurecida. O que essa menina quer tanto jogar bola? O que essa, sabe? Vou dar uma boneca para essa menina. Vou dar um vestido para essa menina. E foi assim durante a minha infância inteira, muito repreendida, assim. Os brinquedos determinam esses lugares. Eu não sei vocês, eu ganhei boneca, eu ganhei fogão para brincar. Eu brincava de cozinhar em panelinhas, tá? Esses eram os brinquedos aos quais eu tinha acesso. Eu costurava roupas para minhas bonecas, enquanto meus primos tinham bolas, tinham carros. Brincadeiras que são de crianças poderiam ser para todas, mas desde a infância é colocado que menina brinca de boneca, menino brinca de bola e de carrinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que desde criança a menina vai sendo ensinada que ela tem que cuidar, enquanto o menino não tem essa tarefa atribuída a ele. Então isso vai sendo refletido na vida adulta de maneiras diferentes, porque ao homem não é obrigado a ele ter a função de alguém que cuida dos filhos, por exemplo. Se ele faz isso, olha que maravilhoso, que diferente. Agora, as mulheres, se elas não fazem isso, elas são consideradas mães desnaturalizadas. A mulher, ela não quer ser mãe, às vezes ela acaba tendo filho para agradar o marido, né? Ou porque ela sente que porque ela tem 30 e poucos anos, 40 anos, ela precisa ter um filho. Ela precisa casar para não ficar sozinha, né? Como se fosse uma coisa horrível ficar sozinha. Eu comecei a sentir, né, interesse por um menino que era meu amigo. E eu comecei a perceber que não somente ele, mas como outros meninos também, tinham um maior interesse por meninas que performavam melhor feminilidade. Digo performar melhor porque realmente é uma competição a feminilidade, né? Era aquela que consegue cumprir melhor os papéis de gênero, que normalmente se destaca, principalmente falando de aparência, né? Eu não tinha muita essa aproximação dessa performance de feminilidade, eu até recusava bastante ela. Especificamente na pandemia, tem acontecido uma coisa pessoal comigo que é muito interessante. Com a máscara, com muita frequência, eu sou o que em inglês se fala misgendered, como quando uma pessoa confunde o seu gênero. E aí, quando eu falo, quando a minha voz é mais identificada, né, com o de uma mulher, as pessoas ficam apavoradas de terem me chamado de senhor, sendo que nem eu mesma fiquei apavorada, entendeu? E eu fico muito pensando, de certa forma, de tentar me identificar como uma pessoa não binária, na verdade, para tentar provocar reflexões nas outras pessoas em relação à questão binária.
As consequências dessas construções de gênero é exatamente a normatização, e quando só uma forma de viver, só uma experiência de vida passa a ser considerada aceita, anormal. E dentro da nossa pluralidade, dentro das 300 milhões de formas de viver e de se conceber e de se pensar no mundo, a gente pensar em apenas um modelo é cruel. Isso exclui mulheres, isso exclui homens, isso exclui formas de sexualidade e afetividade que sempre estiveram em jogo na nossa sociedade. Não dá para chamar essas pessoas simplesmente de desvios, né? As pessoas intersexuais correspondem a uma massa gigante dentro da população mundial e são submetidas a mutilações, né? Simplesmente porque não estão conformadas no que é considerado masculino ou feminino. Eu entendo gênero não a partir do ponto de vista binário, mas como um espectro. Então, o autoconhecimento, o senso crítico é muito importante. Sempre reflita sobre o que você quer. Meninas e mulheres são obrigadas a lidar diariamente com o assédio e o medo de serem estupradas. São ensinadas a normalizar e aceitar o abraço, o toque, o olhar. O assédio mora ao lado e invade a alma. O medo é a principal sensação de uma mulher ao ver a imagem de um homem, principalmente se essa estiver sozinha, mesmo que esse não seja um abusador. A rua pode ser pública, mas não foi construída para ser nossa. Se a gente estiver numa rua mais vazia, estiver mais escuro, um lugar assim, né, mais isolado, qualquer mexida dessa que a gente passa faz a gente com certeza pensar que vai acontecer uma tentativa de estupro, que ali a gente vai ter mais como escapar, a gente tá sempre pensando em mil formas de escapar, mil formas de se defender, sempre atenta a quem tá ali, né, atrás da gente, quem tá ali perto da gente. E é uma sensação bizarra, né? Um frio que dá dentro da gente, um pavor, uma adrenalina. A pessoa sofre assédio de alguém do trabalho, de repente ela sofre assédio de um professor, ou de alguém da rua, ou de alguém da família, que não é uma coisa muito incomum. Então, a pessoa ela tem medo, isso gera ansiedade, e a ansiedade ela é o quê? Uma preocupação excessiva. Teve uma outra fase na minha vida que é muito interessante, que aí eu virei jornalista de esporte quando eu tinha 20 anos. E aí foi muito louco que eu comecei a masculinizar a minha forma de me vestir para não ser notada. Porque eu era, por exemplo, essa blusa aqui que tem um pouco de decote, eu já não usava quando eu estava entrevistando técnico de futebol, jogador, porque sempre eles davam um jeito de demonstrar enfim, de fazerem comentários machistas, sempre. Era ponto pacífico. Essa situação ocorria mais, né, com maior frequência quando eu era mais nova, né, ainda estava no colégio, e quando eu estava indo e voltando do colégio mesmo, né, que eu estava de uniforme e tudo mais, era quando mais frequentemente eu sofria essas importunações. E eu acho que é uma coisa que provavelmente outras meninas também devem ter sentido isso, ter passado mais por isso nessa época do que quando mais velhas, né, outras mulheres, quando depois de adultas. Por conta realmente, cultura da pedofilia, essa ideia da menina novinha. Então a gente não tem essa liberdade sobre nossos corpos, né? A gente não pode sair com a roupa que a gente quiser na rua. A gente não pode ir trabalhar com uma roupa que seja mais confortável para a gente trabalhar, porque a gente ou vai sofrer assédio no ônibus, ou vai sofrer assédio no trajeto, no caminho, na rua, ou vai sofrer assédio no próprio trabalho, né? Então, é um absurdo que antes da gente pensar qual é a roupa mais bonita, qual eu me acho mais bonita, qual é mais confortável para mim, a gente tem que pensar, acho que talvez essa saia, ou esse vestido, ou essa blusa vou sofrer assédio.
Se você pensa que o modelo de mulher estabelecido, o modelo de mulher normatizado e desejado pela nossa sociedade é a mulher branca, é a mulher casada, que tenha filhos, que seja dona de casa, que viva para o lar, a gente vai colocar aqui um grupo enorme de mulheres que não estão dentro dessa lógica como mulheres que não são o normal. E não ser o normal não necessariamente é bom quando a gente pensa num contexto social, porque a sociedade nos chama o tempo todo à norma. Então a mulher, ela não deseja mais, né, tanto essa questão desse casamento. Tem muitas mulheres na clínica que elas questionam isso, né? Elas querem o salário próprio, elas querem trabalhar, elas não querem depender de um homem para sobreviver. Então, essa identidade da mulher contemporânea, ela está sendo pautada nessa questão da autonomia, também nas relações ela busca essa individualidade, que é muito importante. Então, ela está até desconstruindo essa questão do amor romântico, né, de que ela precisa do outro, né, ela precisa desse homem para proteger. Então, eu vejo que aos poucos a mulher está desconstruindo essa questão. Liberdade, para mim, poderia ser uma descrição de coisas que deveriam ser acabadas e a gente deveria destruir. Mas todas essas coisas que eu venho à mente, que eu listo, né, que é a feminilidade, o assédio, o fim do assédio e tudo mais, eles estão dentro de um âmbito maior, né, de um conjunto maior. Eles são elementos do conjunto gênero. Ou seja, a liberdade, para mim, a possibilidade de libertação para a mulher é o fim do gênero, porque o gênero é opressor. Liberdade para mim é não sentir medo. Eu acho que é não sentir medo de ser julgada, não sentir medo de ser estereotipada, é não sentir medo de falar o que eu penso sem ser colocada como uma pessoa brava, e não é nem só falar o que eu penso, como responder qualquer pergunta que eu faça, eu falar de forma séria sem ser colocada como brava. Eu acho que é poder mudar meu visual sem que as pessoas me questionem, sem eu mesma me questionar da mudança que eu penso em fazer, é eu simplesmente fazer quando eu quiser. É preciso mudança, mas essa mudança só vai acontecer com a equalização das instituições sociais, da nossa cultura, para que essa transformação aconteça. Porque não adianta a escola promover, como eu disse antes, essa transformação e o Estado se colocar contra essas mudanças. Não adianta as famílias proporem transformações para suas casas e as escolas reforçarem o contrário. Não adianta a gente ter escola e família trabalhando de um jeito se a nossa sociedade, se os nossos espaços públicos não propiciam a inserção das mulheres de forma efetiva